Junta-se a esta análise Pedro Brinca, professor universitário e adepto do Benfica. Temos também connosco o comentador da SIC, Pedro Fatela. Pedro Brinca, começo por si. Rui Costa criticou a reação dos adeptos. Foi exagerada, na sua opinião? Acho que não, é pelo contrário. Não? Aquilo que eu tenho visto de forma sistemática é o Benfica a ser prejudicado muitas vezes pelos seus próprios adeptos. Quer dizer, nós vamos ter o terceiro jogo da Liga dos Campeões, já são 2 jogos que fora os adeptos não podem acompanhar a equipa por comportamento incorreto dos adeptos. E para qualquer pessoa que, como eu, vai ao estádio, sente o que é a indignação de todos os adeptos sempre que existem manifestações de pirotécnicas que são ilegais e que prejudicam o próprio clube. Desta vez, creio que foi uma coisa, como o próprio Presidente disse, quer dizer, foi uma coisa inaudita. Os adeptos insurgiram-se contra o treinador durante o jogo. Eu percebo, enquanto adepto de bancada, a frustração com muitas das decisões de Roger Schmidt. Aliás, até creio que se forma um certo consenso único entre adeptos, treinadores de bancada, comentadores, sobre alguns dos problemas que a equipa parece demonstrar e que o treinador às vezes parece que, pronto, tem alguma dificuldade ou então tem outra informação que nós não temos e não age de acordo, mas o que é certo é que não é admissível e os adeptos prejudicarem a equipa, na minha opinião, é algo que creio que nenhum benfiquista quer. E nesse sentido até creio que terá sido algo. E Rui Costa foi suficientemente convicto na condenação desta atitude dos adeptos? Eu creio que foi como lhe disse, quer dizer, porque começou a primeira pergunta que fez foi se Rui Costa teria ido longe demais. Depois da minha intervenção agora já me está a perguntar se Rui Costa não foi longe o suficiente, quer dizer, eu acho que Rui Costa manifestou aquilo que é a indignação de muitos adeptos do Benfica. Diga? Eu perguntei se que Rui Costa tinha criticado a posição dos adeptos e se o Pedro Brinca considerava que havia ou não um exagero na reação. Essa foi a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é se a condenação dessa atitude dos adeptos por parte de Rui Costa foi suficientemente convicta. Eu creio que terá sido aquela que é a sensação de muitos dos adeptos que quem vai ao Estádio da Luz percebe, sempre que há manifestações menos corretas por parte dos adeptos, todo o Estádio se indigna. Creio que desta vez aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que foi arremassarem copos e objetos na direção do treinador por causa da substituição do João Neves aos 69 minutos. Creio que percebo muita da frustração de muitos adeptos relativamente aos resultados, relativamente à prestação da equipa em campo, relativamente à prestação do próprio treinador, mas não é durante os 90 minutos o momento certo para fazer essa expressão de indignação, porque isso não ajuda a equipa, cria instabilidade e não nos ajuda a ficar mais perto da vitória. Pedro Fatela, Rui Costa veio em defesa de Roger Schmidt e deu a garantia de que o treinador fica. É o suficiente para repor alguma normalidade no Benfica? Veremos. Eu penso que há um passo seguinte que tem que ser dado por Roger Schmidt, que é o facto de fazer uma meia-culpa e, de certa forma, numa próxima intervenção pública, separar aquilo que foram os adeptos que atiraram objetos e tentaram agredir Roger Schmidt, particularmente com garrafas, e outros que apenas assobiaram, criticaram, manifestaram o seu desagrado perante aquilo que veem e não concordam. E é preciso perceber que, se enquanto uns não podem, evidentemente, ter esse comportamento, outros estão no seu direito e Roger Schmidt não pode colocar todos no mesmo saco e convidar todos esses adeptos que criticam a ficarem em casa. E eu penso que este ponto será fundamental nos próximos tempos, tal como o ponto de passarem a existir vitórias, porque sabemos que no futebol, sem vitórias, naturalmente as coisas não correm bem. Mas eu gostava de fazer aqui algum comentário sobre aquilo que foi a entrevista ou a intervenção de Rui Costa, para dizer que, relativamente ao comentário, eu penso, ao conteúdo desse comentário, eu penso que o Rui Costa esteve muito bem, conseguiu sacar responsabilidades pelas transferências, segurou o Roger Schmidt, colocou-se ao lado de Roger Schmidt, apontou o dedo aos adeptos que não se portaram bem e fez isso de uma forma muito clara e assertiva. Também a Artur Cabral, que teve um comportamento que naturalmente não pode ter e é condenável. Portanto, em termos de conteúdo, eu penso que esteve muito bem. Em termos de timing, insisto, foi tarde demais. Deveria ter falado logo na quinta-feira. Provavelmente, se calhar, até poderia falar mais cedo e há mais tempo, porque esta animosidade entre adeptos e Roger Schmidt, esta desconfiança que existe por parte de uma larga franja de adeptos do Benfica e o seu treinador, não é algo de agora. Não resulta, na minha perspectiva, dos maus resultados na Liga dos Campeões ou de algumas más exibições este ano. É algo que já vem do final da época passada e é um pequeno incêndio que se tem vindo a alastrar. E como se costuma dizer, os incêndios previnem-se, quando estão numa dimensão pequena, apagam-se e não se deixam alastrar. E o que acontece neste momento é que parece-me que o incêndio se alastrou. Para dar a oportunidade ainda do Pedro Brinca também fazer esse comentário, ainda aqui neste espaço.
Eu acho que Rui Costa tem privilegiado a sua atuação por intervenções mais espaçadas e mais raras. Também não é preciso estar sempre na praça pública a falar tudo, apesar de eu concordar que, se calhar, nesta situação, deveria ter falado logo no imediato, porque realmente as circunstâncias não foram as mais adequadas. Eu, enquanto benfiquista, obviamente, senti-me muito triste no fim do jogo, quer pela atitude dos adeptos, mas também por outras circunstâncias, quer dizer, mas às vezes isto é futebol. E Pedro Brinca, há uma crise ou não no Benfica e quem é o principal responsável? Muito rapidamente, por favor. Acho que, por um lado, a questão das contratações este ano foram manifestamente infelizes, mas também a mesma equipa que o ano passado contratou Orgenes e contratou o Enzo, também foi a mesma equipa que este ano terá dado as indicações para contratar Jurasek, para contratar Bernat, para termos 3 avançados que realmente não têm correspondido. Nós olhamos para o Braga e o melhor marcador é um avançado, que é o Banzo, olhamos para o Sporting, é o Gyökeres, olhamos para o Porto, é o Evanilson, olhamos para o Benfica, o melhor marcador é o Di Maria. Quer dizer, claramente que o Benfica é a equipa de todo o campeonato com maior posse de bola e tem 11 golos a menos marcados que o Braga. Claramente há algo aqui que não funciona. Schmidt mostrou o ano passado que consegue pôr a equipa a render a um nível elevadíssimo e fizemos uma das melhores épocas dos últimos 40 anos no ano passado, mas este ano houve um conjunto de contratações que não funcionaram e é preciso um plano B, é preciso um modelo de jogo que consiga explorar a capacidade dos jogadores que tem sido demonstrada em campo, e eu acho que este ano isso ainda não tem sido atingido. Creio que o Benfica joga um futebol demasiado concentrado na zona central do terreno, isto falo aqui enquanto adepto de bancada, mas também é para isso que nós aqui estamos, não é? E fica essa análise, Pedro Brinca e também Pedro Fatela. Obrigada pelas vossas opiniões e um resto de um bom fim de semana. Obrigada.